Rafinha como dirigente do São Paulo, Gabriel, que história é essa? Tem informações sobre isso? Vamos comentar muito também sobre a situação do Zubeldia no São Paulo, tem bastidores aí sobre isso. Vamos falar também sobre Dorival Júnior, que tem novidade e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para as notícias do Tricolor. Amanhã o São Paulo entra em campo de novo, tá? Contra o time do Botafogo. São Paulo que até agora não venceu nenhum jogo. Amanhã é contra o Botafogo no Newton Santos, né, no Rio de Janeiro. Jogo duríssimo, pedreira, tá? Pedreira aí pro São Paulo. Só que o São Paulo não é o único time que não venceu nenhum jogo ainda não. Olha só, 7 times ainda não venceram um jogo sequer na atual edição do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas. Bahia, São Paulo, Atlético Mineiro, Mirassol, Santos, Vitória e Sport, tá? São os 7 times aí que ainda não venceram nenhum jogo sequer. Eu pensei que o São Paulo era um dos poucos times que não tinha vencido ainda, mas não, tem uma galera aí que até agora não conseguiu uma vitória nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Cara, o Campeonato Brasileiro nos últimos anos, ele tá cada vez mais equilibrado. Cada vez os times estão, né, mais próximos ali um do outro. E esse ano tende a ser mais equilibrado ainda do que foi os últimos. Entendeu? É muito time que não venceu nenhum jogo até agora. Nenhum time venceu os 3 jogos até aqui, né? Então vai ser um campeonato brasileiro muito equilibrado, muito disputado. É muito time forte, né, cara? Muito time fazendo investimento. As SAFs e agora até times que no passado recente só brigava para não cair, brigava ali no meio da tabela. Vários times agora que tem SAF, como é o caso do Bahia, por exemplo, né, cara? O Bahia nunca, né, dos últimos muitos anos aí, nunca foi colocado como favorito. Agora tem um grupo City, então cada vez tem mais times investindo aí e evidentemente isso vai equilibrando cada vez mais o campeonato, entendeu? E o São Paulo é um dos poucos times da Série A que não investiu nada em relação a comprar, né, direito aí econômico de jogador em 2025, né? Enfim, será que é a primeira vitória amanhã? Difícil, mas vamos acompanhar e torcer para que o São Paulo ganhe o primeiro jogo amanhã, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. Olha só, devido à parceria estratégica entre São Paulo e Stuttgart, que é o clube alemão, focado em intercâmbio de atletas das categorias de base, o lateral esquerdo Nicolas embarcará para um intercâmbio no clube alemão após a disputa da Dallas Cup em 2025, que já está acontecendo. O São Paulo ganhou do Newcastle, né, no último jogo. Então, quando acabar a Dallas Cup, ele vai viajar para fazer um intercâmbio no Stuttgart, que é um clube alemão. Já comentamos desde o início do ano sobre essa parceria que o São Paulo fez aí, né, de intercâmbio e tudo mais. O jovem é monitorado por clubes como Barcelona, tá? Tem vários clubes de olho já dele, já comentamos também bastante sobre a situação de time estar de olho aí nele. Ele acumula números expressivos no Sub-17 do São Paulo. Na última temporada, ele disputou 38 jogos, marcou 7 gols e deu 7 assistências. Ele que é lateral esquerdo, tá? Um dos principais joias que o São Paulo tem aí, né, cara? Nas próximas gerações do São Paulo, né? Visando o time de cima. Aí tá então um jogador muito promissor, já comentamos sobre ele em alguns vídeos não anteriores, até algum tempo já que a gente comentou sobre ele. Desde o começo do ano, lá para janeiro, fevereiro, tem notícias também sobre a parceria do São Paulo com o Stuttgart, né, que é visando aí as categorias de base, né, e quem acompanha o canal aqui já sabe sobre esse tema aí, porque a gente já vem comentando há bastante tempo, tá bom? Bastante tempo aí. Enfim, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o Cedric Soares, que tá com o contrato acabando, né? Contrato curto ali dele. São Paulo tem a intenção de renovar, tendência que renove o contrato do Cedric Soares. E o Cedric Soares deu entrevista pro GE falando sobre a renovação. Ó. Cedric Soares revela que está perto de renovar o seu contrato com o São Paulo, abre aspas para ele em entrevista ao GE. Estamos conversando há algum tempo que eles também já demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato. Estamos em conversas. Tem sido positivo. Estamos positivos de ambas as partes. Penso que vamos chegar a um acordo. É o que temos neste momento. Fecha aspas aí para o Cedric Soares falando sobre a renovação de contrato aí com o São Paulo. Tem que confirmar depois. Não tenho certeza, mas se não me engano, o contrato dele vai até o fim
desse mês de abril, né? Se eu não tô maluco, tem que confirmar isso aí, mas de qualquer forma já tá acabando o contrato, era um contrato de poucos meses, bem curto, até porque o São Paulo também, né, contratou ele aí nos últimos 2 jogos, tinha jogado, se não me engano foi 10 ou foi 14 jogos, né? 10, 12 jogos, alguma coisa desse sentido aí, e tinha um ano que não entrava em campo, então não dá pra você dar um contrato de 1 ano pro Cedric Soares, 2 anos pro jogador que não vinha jogando, não tinha como, né? Então você pode dar um contratinho mais curto, se tivesse bem fisicamente, desempenhasse bem, teria uma renovação, e é o que deve acontecer com o Cedric Soares. É aí, ele que virou titular do São Paulo. Alguns jogos o Ferreira jogou como lateral, por exemplo, contra o Tadieres, né, que o Cedric jogou mais como... O Zubeldia botou 2 linhas de 4, né, o Ferreira como lateral direito, e uma segunda linha de 4, com o Cedric Soares como meia direita, um ponta direita, né, porque ele ia bastante para linha de fundo, e também voltava. Então, o óbvio é acabar renovando o contrato dele. São Paulo não deve buscar nenhum lateral no meio do ano, né? Então ele vai renovar. Acho que é bem claro aí que ele vai renovar o seu contrato com o São Paulo, o Cedric Soares. Eu tinha dúvida se ele ia chegar a jogar pelo São Paulo, por alguns motivos. Primeiro que, quando o São Paulo contrata o Cedric Soares, a informação que tinha que esse contrato, essa contratação, era no sentido de que fizeram com o Sabino, que o Sabino foi de jeito. Saiu pela porra dos fundos do esporte, tava machucado, ele se recuperou de uma lesão no São Paulo para depois voltar a jogar. E não sei se vocês lembram, quando o São Paulo contrata o Sabino, ele joga aquele jogo contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil. E, se não me engano, ele jogou só esse jogo e depois já renovou. E, tipo assim, ele não tinha mostrado nada para renovar com o São Paulo, e o São Paulo renovou o contrato com ele até o final do ano, entendeu? E eu falei, cara, será que vai acontecer isso com o Cedric Soares? Tendo você vai chegar a jogar pelo São Paulo, porque vocês vão lembrar também que quando o São Paulo contratou o Cedric, tinha informação de que o Zubeldia não tinha pedido ele. Os caras contrataram, botaram ele lá pro Zubeldia comandar e ponto. Não foi que o Zubeldia pediu ele. Então eu achava que ele nem ia chegar a jogar, não só jogou, fez boas partidas e é titular do São Paulo hoje. Hoje ninguém duvida que quando vai começar o jogo, se o Cedric Soares vai estar ou não, né? Como eu falei, muitas vezes joga o Ferreira, mas ele sempre tá no time jogando até um pouco mais avançado em vários jogos, né? Enfim, vamos avançando e vamos entrar agora no assunto Zubeldia, tá? Temos aqui algumas informações, tá? Sobre o Zubeldia. Vamos lá, informação aí do André Hernan. O departamento de futebol do São Paulo acredita que é injusto uma demissão do Zubeldia sem as presenças de Lucas Moura e Oscar. Há o entendimento de que o time está sentindo muito os desfalques. O elenco também acredita que está devendo e muito, principalmente as lideranças, tá? Então, segundo André Hernan, o departamento de futebol do São Paulo acha que é injusto demitir o Zubeldia agora porque o Lucas e o Oscar estão fora. O entendimento é que eles fazem que o São Paulo está sentindo muito o desfalque dos dois. Essa questão de sentir o desfalque dos dois, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Eles são os 2 melhores jogadores do São Paulo e ponto final. Ninguém questiona quem são os 2 melhores, os 2 principais jogadores do São Paulo. É Lucas e Oscar. Isso não tem debate, né? Isso não tem debate. É óbvio que eles fazem falta. É os 2 jogadores mais desequilibrantes que a gente tem. Só que, quando eles estavam disponíveis, o São Paulo também estava devendo. O São Paulo estava abaixo. O São Paulo devia futebol. Entendeu? Repetindo, né, o São Paulo não ganhou da Inter de Limeira com um jogador a mais, com os 2 em campo. Não foi? Contra a Ponte Preta em casa, que a gente perdeu em casa pra Ponte, que era um jogo que a gente tinha que ter ganhado para ter uma campanha melhor que o Palmeiras para jogar assim na casa, tava os 2 em campo e o São Paulo perdeu. Contra o Velo Clube, tava os 2, São Paulo empatou em 3-3. Entendeu? Então, mesmo quando eles estavam disponíveis, o São Paulo também estava legal, estava devendo, a gente precisava ver mais aí, né, cara? Quando eles estavam em campo, a gente não viu. Entendeu? Eu acho, tá, rapaz, que é o seguinte. O cenário tá escrito. Pode ser que melhore, eu torço que melhore. Eu não sou aquele torcedor que vai torcer pro São Paulo perder pro Tex demitido. Não vou. Amanhã o São Paulo entra em campo e vou torcer pra ganhar do mesmo jeito. Agora, o cenário que eu vejo é o seguinte. Se eles manterem realmente o Zubeldia, né, pelo menos até o Lucas e o Oscar voltar. Se o Zubeldia chegar lá, né, porque eles não vão voltar agora não, vai demorar mais um tempinho. Eu acho, tá, que a chance do Lucas e o Oscar voltar
e o time continuar ainda abaixo, eu acho gigantesca essa possibilidade, porque quando eles estavam disponíveis, o São Paulo também não estava bem, e era no estadual, campeonato sem fez o time da Série B, da Série C, time que nem tem divisão, né? Então, eu não acho que o São Paulo vai entregar o que deve ser entregue, mesmo com os dois de volta, porque a gente já viu isso antes, entendeu? Aí é que fica, se os dois voltar, o São Paulo tiver mal e demitir o Zubeldia, vão perder esse tempo inteiro, né? Ah não, vamos demitir o Zubeldia porque não tem o Oscar e o Lucas. Aí o Oscar e o Lucas voltam e o time continua a mesma porcaria, aí tu só perdeu o tempo, né? Só demorou para demitir o técnico, porque eu acho, cara, que o trabalho já acabou, tá? Eu, particularmente, não tenho mais nenhuma expectativa no trabalho do Zubeldia, eu acho que o cenário, irmão, ele já tá meio que demitido, estão esperando alguma coisa, tá? Não sei o que o São Paulo está esperando. E eu falo no sentido de esperar o quê? Sempre que o São Paulo demite um técnico, o São Paulo já tem outro encaminhado. Já falando sobre isso aqui 1.000.000 de vezes para vocês. É só você olhar a história. O São Paulo nunca demite um técnico. Demitimos o técnico, agora vamos ver no mercado quem a gente tem. Não é assim. Os caras demitem o técnico que já tem um na agulha, um no pente para trazer. É sempre assim. Aí agora vamos para a informação do Dorival, que eu acho que uma coisa faz sentido com a outra. Vocês vão lembrar que no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, o Belmonte deu entrevista para a ESPN e ele garantiu o Zubeldia até o jogo contra o Santos, tá? Ele não falou, não, o Zubeldia é o nosso técnico, vai cumprir o contrato, vai ficar até o final do ano. Ele não falou isso. Ele falou que o Zubeldia vai ficar, né, até o jogo contra o Santos. Ó, no jogo contra o Santos, ele vai descer do ônibus com a gente. Aí que vem a informação aqui do Dorival. Segundo o blog do São Paulo, o Dorival Júnior deixou claro para os cartolas brasileiros que só vai escutar propostas a partir da semana que vem. Tá? Então, segundo o blog do São Paulo, o Dorival agora não quer ouvir nada. A partir da semana que vem, né? Depois da Páscoa, que ele vai começar a ouvir proposta, começar a ouvir os clubes aí que estão interessados nele. Aí eu faço a pergunta pra vocês. Será se a declaração do Belmonte, falando que o Zubeldia ficar até o jogo contra o Santos, tem a ver com o Dorival querer conversar só na semana que vem? Eu acho que faz sentido. Pode não ser isso, né? Mas sentido faz. Dá pra gente casar uma coisa com a outra. Aí você junta esses dois pontos, né? Do Dorival querer conversar semana que vem, com o Belmonte falando que o Zubeldia ficar até o jogo contra o Santos, você casa tudo isso com o que eu acabei de falar. O São Paulo só demite um técnico quando tem outro já encaminhado, entendeu? Aí eu falo pra vocês, será que tem alguma coisa a ver? Eu achei muito estranho o Belmonte ser muito específico em falar que o Zubeldia ficar até o jogo contra o Santos. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí, né? Porque eu vou falar já de novo, já faz 1 milhão de vezes, eu vou repetir. O São Paulo não vai demitir o Zubeldia e depois vai ver o que vai fazer. Eles vão demitir o Zubeldia quando já tiver algo encaminhado com o técnico, porque é assim que eles trabalham. Vamos aguardar aí, tá bom? Aí começou também uma especulação. Que o Rafinha vai ser técnico de São Paulo. Cara, o Rafinha nem pode ser técnico de São Paulo, cara. O Rafinha nem se aposentou ainda. Gabriel, ele tá comentando na TNT, mas ele não se aposentou de forma oficial ainda. Foi pro Coritiba, né, pô? Foi terrível lá a passagem dele pelo Coritiba com polêmica, porque foi lá fazer o jogo lá de comemoração de não sei o que lá do Bayern de Munique, rescindiram o contrato dele. E tava comentando na TNT, né, os jogos da Champions. Aí o que acontece? Tem sim uma ideia no São Paulo pra ele trabalhar e ganhar um cargo, tá? Pra ele trabalhar e ganhar um cargo dentro do São Paulo. Mas não é como técnico, né, gente? Isso é muito óbvio, tá? Informação aí do blog do São Paulo, olha só. A questão não é o Rafinha ser técnico, e sim um profissional do staff fixo do clube nesse primeiro momento. O vestiário desmoronou após a sua saída. O Luiz Gustavo se lesionou logo depois. Luciano e Caleri têm sua liderança, mas tem uma má fase técnica e não tem o mesmo perfil do Rafinha. O Lucas e o Oscar ajudam, mas não é uma liderança de forma efetiva. Participam de uma liderança macro. O Rafinha liderava em sua plenitude de jovens aos experientes. E isso é sentido inteiramente, tá? Então tem essa questão. Depois que o Rafinha foi embora, sentiram muita falta dele, e nenhum jogador do São Paulo tem a característica de liderança que o Rafinha tem. O Luiz Gustavo era o mais próximo, mas ele se machucou e tá em casa, né, de repouso depois do problema de saúde que ele teve. Nem tá treinando com o elenco, não. Né? E o Oscar, o Lucas, o Luciano Caleri, também nenhum desses, por mais que já são jogadores experientes,
Nenhum também tem esse papel de liderança que o Rafinha aí tem, tá bom? Aí o que acontece? Olha só, o Rafinha quer tirar a licença para poder trabalhar. Poderia fazer em paralelo. Algo parecido com o que ele mesmo já comentou, que o Jorge Jesus e o Filipe Luís queriam com ele no Al Hilal e no Flamengo. Ele já deu entrevista falando que o Filipe Luís já chamou ele para trabalhar na comissão técnica dele, o Filipe Luís está no Flamengo, e o Jorge Jesus também já chamou ele para trabalhar na comissão técnica dele, né? Que no caso o Jorge Jesus está no Al Hilal, Jorge Jesus que pode daqui a pouco ir para a seleção, né? Completando aqui, ó. Claro que se tornaria um alvo presente e contínuo em uma fase de técnicos, mas hoje ele seria um dirigente mais presente, algo que o Muricy Ramalho e o Milton Cruz não fazem. Seria um cara de vestiário e ponte com a comissão técnica e direção como era antes. Tá? Então essa é a ideia, ele ser, né, ele não falou qual função especificamente, né, mas seria meio que um dirigente aí, fazer a ponte ali com a comissão técnica, né, os jogadores, diretoria, e ser aquele líder que ele sempre foi desde quando ele estava no São Paulo, que não tem mais esse tipo de líder no São Paulo, tá? Então existe uma ideia do Rafinha trabalhar, né, ter um cargo no São Paulo, né, no staff fixo do São Paulo. Não sabemos qual função exatamente, ele vai ser um dirigente, vai trabalhar na comissão técnica, isso a gente não sabe, mas o São Paulo tem ideia de colocar ele aí em um cargo fixo no staff do São Paulo, tá? Ele quer trabalhar, estudar para ser técnico, mas ele tem que estudar, ter licença, mas é algo para anos, para muitos anos, entendeu? Não é algo para agora, mas tem a ideia dele trabalhar no São Paulo aí. Acho a ideia interessante, vamos aguardar aí. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.